Pessoal, vamos terminar a nossa aula 5, terminar o conteúdo do nosso primeiro bimestre, falando das propriedades do fígado, de controlar também o metabolismo das gorduras, dos lipídios, dos óleos, né? Os lipídios, gente, eles são formados por três tipos, basicamente, de óleos, né? De gorduras. Nós temos os triglicerídeos, que no sistema digestivo foram convertidos em ácidos graxos e glicerol. Então, de cada triglicerídeo, a digestão retirou 3 ácidos graxos e aí separou eles do glicerol no qual eles estavam ligados. Então, no intestino eu absorvo ácidos graxos e glicerol. Só que dentro da célula intestinal, já do enterócito, ele remonta os triglicerídeos, ele liga de novo o ácido graxo no glicerol. Então, a digestão quebra o triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol, só que quando ele é absorvido, o enterócito remonta o triglicerídeo e lança aqui no intertício. O colesterol é absorvido aqui do intestino, e o enterócito vai remontar ésteres de colesterol, ou seja, ligar um colesterol em outro, por meio de uma ligação éster. Os ácidos graxos, glicerol e fosfato também serão absorvidos e vão ser remontados em fosfolipídios. Então, gente, do lado de dentro do nosso corpo, depois que os ácidos graxos, o fosfato, o colesterol e o glicerol são absorvidos, frutos da digestão dos lipídios, as três formas de lipídios são remontadas. Os triglicerídeos, que correspondem a 98% das gorduras que a gente ingere, os ésteres de colesterol e os fosfolipídios aí que não passam de 2%. Esses lipídios, gente, então eles começam a formar pequenos aglomerados, como se fossem pequenas micelas, contendo os três tipos de gorduras, contendo triglicerídeo, contendo éster de colesterol e contendo fosfolipídios. Diferentemente dos outros nutrientes, gente, os lipídios eles não passam para a corrente sanguínea, porque o plasma é aquoso e os lipídios, as gorduras, né, ao invés de serem absorvidas para dentro do sistema circulatório, para o sangue, eles são drenados pelos vasos linfáticos. Só que o que o vaso linfático está drenando são gotículas contendo triglicerídeo, éster de colesterol e fosfolipídio e algumas proteínas que eu representei aqui, gente, ó, como APO48. Quem que é a APO48? Apolipoproteína B48. Apolipoproteína A, apolipoproteína C. Por que apolipoproteína? Porque são proteínas ligadas em gorduras. Então, essas gotículas de gorduras que se formam depois que a gente absorve os lipídios, essas gotículas contendo triglicerídeo, éster de colesterol e fosfolipídio, elas também contêm proteínas. Proteínas que a gente chama de apolipoproteínas. E nessas daqui, que se formam imediatamente depois que a gordura é absorvida, ou seja, se formam no próprio intestino, no próprio enterócito, essas gorduras eu vou chamar de quilomicrons. Então, o que é um quilomicron, gente? O quilomicron é uma lipoproteína. Por quê? Porque contém lipídios e proteínas. Quais proteínas tem num quilomicron? A, C e B48. É isso que eu quero que é importante que vocês entendam. O próprio enterócito vai formar os quilomicrons, né? Que são arranjos, que são aglomerações de triglicerídeos, ésteres de colesterol e fosfolipídios que o enterócito acabou de absorver. Então ele forma essas pequenas gotículas de gorduras que a gente chama de lipoproteínas. Por que lipoproteínas? Porque além dos 3 tipos de lipídios, eu vou ter nelas proteínas. Proteínas como a B48, a A e a C. Apolipoproteínas, né? Que são proteínas ligadas em gorduras, do tipo B48, A e C. A lipoproteína que tem esses 3 tipos de proteínas, ou seja, que tem a A, a B e a C fundidas, né, numa gotícula, numa micela contendo gorduras dos 3 tipos, eu vou chamar de quilomicron. Então, o que é o quilomicron, gente? É a forma como a gordura que foi absorvida,
é conduzida pelo sistema linfático. O quilomicron, então, vai ser conduzido pelo sistema linfático e lá na veia cava, onde o ducto linfático deságua, ele vai lançar os quilomicrons. Então, o que esse quilomicron está carregando? Além das lipoproteínas B48, A, C e E, ele também está carregando os 3 tipos de gordura que nós absorvemos lá nos intestinos, os triglicerídeos, os ésteres de colesterol e os fosfolipídios, está tudo aqui nele. Então, gente, o que é um quilomicron? É uma forma como a gordura é transportada no sangue. Ela é transportada aglomerada e fundida com proteínas, como a A, a C, a E e a B48. O quilomicron, gente, quando passa pelo... Aqui, ó, o quilomicron, quando ele passa pelos tecidos, especialmente pelo tecido muscular, nos capilares desses tecidos existem lipases, ó, lipase, ase, enzima que quebra lipídio. O que essa lipase faz? Ela quebra o quilomicron, ela fragmenta ele. Parte das gorduras do quilomicron vem aqui para o tecido muscular. A mesma coisa acontece no tecido adiposo, ele também tem uma lipase nos seus capilares. Quando o quilomicron passa, essa lipase ataca o quilomicron e aí parte do quilomicron vem ser armazenado aqui no tecido adiposo, ou seja, triglicerídeos especialmente, triglicerídeos, ésteres de colesterol e fosfolipídios. Esse quilomicron, gente, o que sobrar dele, eu vou chamar de remanescente de quilomicron. Esse remanescente de quilomicron vai ser reabsorvido pelo fígado, tá bom? O que sobrar de gordura nesse quilomicron vai ser reabsorvido pelo fígado, pelo hepatócito. É do quilomicron que vai surgir a HDL, um tipo de gordura que tem, ó, as lipoproteínas E, A e C. A HDL, gente, é uma lipoproteína considerada boa para o nosso organismo. Ela provém dos quilomicrons, ó, e ela não tem lipoproteína B. Por que ela é considerada boa? Porque ao invés dela levar colesterol para os tecidos, ela capta o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado. Então ela absorve colesterol, por exemplo, na membrana, na parede dos vasos sanguíneos, evitando o ateroma. Então ela drena o colesterol na parede dos vasos e leva de volta para o fígado. Então o HDL é uma gordura considerada boa. E ele é fruto de fragmentação de um quilomicron. Então ele tem as lipoproteínas A, C e E, que um quilomicron tem, só que ele não tem as lipoproteínas do tipo B, nem B48, nem B100, nenhuma lipoproteína do tipo B. E aí ele tem uma função diferenciada, ele absorve colesterol dos tecidos e devolve para o fígado. Isso é importante porque ele ajuda a desmanchar o ateroma. O ateroma é uma placa de colesterol na parede do vaso. O que mais, gente, que vai acontecer agora com essas gorduras que estão chegando no fígado? O fígado, nós já vimos que ele tem a capacidade de ele mesmo sintetizar gorduras. Então o fígado, o hepatócito, ele produz triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. E ele ainda usa os triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol que os remanescentes do quilomicron trouxeram para ele. Ele também vai usar as gorduras que a HDL absorver dos tecidos e levar para ele. O que o fígado faz com todas essas gorduras, gente? Ele sintetiza as suas próprias lipoproteínas. Como é que ele faz isso? Ele faz isso sintetizando VLDL. Quem que é VLDL? É uma lipoproteína de densidade muito baixa. Gente, assim como o quilomicron, a função da VLDL é levar gordura do fígado para os tecidos. Então vamos diferenciar a função de uma VLDL para um quilomicron? Olha, o quilomicron está levando a gordura que nós absorvemos no intestino, ou seja, a gordura que nós comemos, os lipídios que nós ingerimos, para os tecidos, especialmente muscular e adiposo. A VLDL ela tem uma função diferente, ela está levando para os tecidos muscular e adiposo as gorduras principalmente que o fígado produziu. O triglicerídeo, o fosfolipídio e o colesterol que o fígado produziu. Usando muitas vezes açúcares, proteínas ou
usando a gordura que sobrou do quilomicron, que acabou vindo aqui para o fígado. Então, a VLDL é uma forma do fígado mandar gordura para o tecido muscular e para o tecido adiposo. Lembra que ele pode pegar o excesso de carboidratos, de glicose e produzir triglicerídeos? Então, ele pega esse triglicerídeo e ajuda a montar novas VLDLs. As VLDLs, gente, elas têm lipoproteínas C e E B100. Reparem que a lipoproteína VLDL produzida pelo fígado não tem a lipoproteína A. Essa é uma grande diferença entre a VLDL e entre o quilomicron. O quilomicron tem lipoproteína A, mas também tem B48. O VLDL tem lipoproteína B100 e não tem lipoproteína A, ele só tem E e C. A E e C estão presentes em quase todas as lipoproteínas. Olha a HDL que veio do quilomicron, ela também tem A, mas ela não tem B. A VLDL, gente, que é uma gotícula de gordura, de vários tipos de gordura, triglicerídeo, éster de colesterol e fosfolipídio, misturado com proteínas, ela tem as proteínas B100, C e E, as lipoproteínas B100, C e E. A VLDL faz a mesma coisa que o quilomicron faz, ela vai até o tecido muscular, e aí a lipase do tecido muscular fragmenta parte do VLDL e pega essas gorduras e leva para dentro do tecido muscular, para gerar energia. Com isso, gente, a VLDL muda a sua densidade. Agora ela vira uma IDL, uma lipoproteína de densidade intermediária. Aqui no tecido adiposo, a IDL e as VLDLs vão sofrer a ação da lipase também. Parte das gorduras contidas numa VLDL ou numa IDL vão parar no tecido adiposo. Com isso, gente, a VLDL, que antes era constituída por triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol, mas o principal constituinte dela era triglicerídeo. Grande parte desses triglicerídeos da VLDL ficam no tecido muscular, a outra parte fica no tecido adiposo. Com isso, a VLDL vai sendo transformada em IDL e depois em LDL. Gente, na LDL eu praticamente já não tenho triglicerídeos e fosfolipídios. A LDL sobrou basicamente colesterol. A LDL me preocupa, porque se eu tiver níveis altos de LDL, os estudos clínicos já mostraram que níveis altos de LDL estão relacionados à formação de ateromas, a placas de gordura na parede do vaso. Por isso, quando eu tenho muito VLDL, ele é metabolizado em IDL e depois em LDL. Por isso que um VLDL alto pode gerar um LDL alto no futuro. Esse LDL alto, gente, é uma gotícula de transporte de gorduras no sangue, mas repleta de colesterol. No indivíduo saudável, esse LDL deveria voltar para o fígado, trazendo esse colesterol para que o fígado pudesse usar ele para montar uma nova VLDL. Só que nem tudo são flores, nem sempre as LDLs voltam para o fígado. Muitas delas podem se acumular na parede dos vasos, formando ateromas. Então, a LDL é uma gordura considerada nociva, é uma lipoproteína considerada nociva, porque é uma lipoproteína que carrega basicamente um único tipo de lipídio, o colesterol, e ela tem uma tendência a depositá-lo na parede dos vasos, especialmente na parede das coronárias, formando ateromas, formando um processo de aterosclerose, uma das principais causas de morte do mundo. O HDL é considerado uma gordura boa justamente porque ele faz remover esse colesterol que o LDL depositou na membrana. O HDL vai lá, remove e leva para o fígado. Então tá vendo, gente, que o fígado ele precisa trabalhar com gorduras de duas origens. As IDLs, os remanescentes de VLDL, os LDLs, que também são remanescentes da VLDL, que o próprio fígado produziu, e os remanescentes de quilomicrons e o próprio HDL. Essas gorduras todas vêm para o fígado trazendo restos de gordura, que o fígado junta com as gorduras que ele mesmo produz, triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol, para gerar VLDLs. A VLDL vai transportar gorduras para os músculos e vai transportar gorduras para os tecido adiposo. À medida que a VLDL faz isso, ela vai mudando. Ela era VLDL, ela perde triglicerídeos e fosfolipídios, ela vira IDL. Ela perde mais triglicerídeos e fosfolipídios, ela vira LDL, que contém basicamente apenas colesterol.
Então, uma VLDL, ó, perde triglicerídeo, perde fosfolipídio, vira IDL. A IDL perde triglicerídeo, perde fosfolipídio para os tecidos muscular e adiposo, ela vira LDL. A LDL, que é uma lipoproteína contendo basicamente colesterol, na melhor das hipóteses, volta para o fígado, para ser processada e virar novamente uma VLDL. Na pior das hipóteses, essa LDL acaba se acumulando em locais lesionados do vaso sanguíneo, gerando ateromas, que podem provocar depois o colapso daquele vaso, coagulação naquela região, interromper a circulação sanguínea, por isso que são tão fatais. Ok? Então, gente, as formas como as gorduras são transportadas no sangue são de duas origens diferentes. Você tem a gordura que é originada, a lipoproteína, né? Que transporta gorduras no sangue, que o próprio intestino origina, ela se chama quilomicron. E ela tem todos os tipos de lipoproteínas, A, C, E e a B48. Quando ela é fragmentada e ela perde a B48, ela vira uma HDL, que é uma lipoproteína contendo lipoproteína A, C e E, mais ésteres de colesterol. A HDL tem uma função interessante. Se o quilomicron levou gorduras do intestino para os tecidos, a HDL tira especialmente o colesterol dos tecidos, onde ele está acumulado, e leva de volta para o fígado. O fígado, usando essas gorduras que ele recebeu da circulação, que vieram da alimentação, mais as gorduras que ele mesmo produziu, o fígado consegue gerar as lipoproteínas de muito baixa densidade, as VLDLs. Essas VLDLs contêm as lipoproteínas B100, C e E, não tem lipoproteína A. A VLDL, quando perde triglicerídeos e fosfolipídios para o tecido muscular e adiposo, ela vira IDL, lipoproteína de densidade intermediária. A IDL também leva triglicerídeos e fosfolipídios para o músculo e para os adipócitos. Com isso, a IDL acaba sendo convertida em LDL. Reparem que a LDL já não tem outras lipoproteínas, exceto a B100. É o que caracteriza uma LDL, né? A única lipoproteína presente nela é D100. Ela não tem mais a C e a E presentes nas outras lipoproteínas hepáticas e ela tem muito menos a A, né? Ela não tem a A, que está presente na HDL e no quilomicron. Essa LDL é basicamente, gente, uma gotícula de colesterol no sangue. O ideal é que ela volte para o fígado para ser metabolizada novamente e se transformar numa nova VLDL. Mas muitas vezes isso não acontece e essa LDL vai parar na parede dos vasos, gerando aterosclerose. Tá vendo que o fígado está envolvido então no processo de metabolização das gorduras que vieram do intestino, foram lançadas no sangue pelo ducto linfático, foram processadas, o que resta delas é processado pelo fígado. E o fígado processa também os remanescentes da lipoproteína que ele mesmo produziu, que é a VLDL. Então ele vai processar a LDL principalmente e às vezes IDL também, para usar os restos de gordura que tem nessas lipoproteínas para ele sintetizar novas VLDLs. E assim, gente, o fígado controla o ciclo das gorduras no sangue. A ida delas para o tecido muscular para gerar energia e a ida delas para o tecido adiposo para funcionar como energia de reserva. Lembrando então, né, VLDL é proveniente do fígado e é convertida em IDL e LDL à medida que perde gordura para os tecidos, triglicerídeos. Já os quilomicrons foram formados na célula intestinal, no enterócito. Eles têm vários tipos de lipoproteínas incrustadas na gotícula de gordura, A, C, B48 e E. E os quilomicrons também vão levar gordura para os tecidos, muscular especialmente e adiposo. Quando eles fazem isso, eles vão se transformar ou em HDLs ou em remanescentes de quilomicron, que voltam para o fígado para serem processados. Já as HDLs, gente, elas adquirem uma função especial. Elas são a única lipoproteína do sangue que não tem proteína B, de nenhum tipo, nem B48, nem B100. Ela só possui lipoproteínas E, C e A. Por isso ela tem uma função diferente. Ela capta colesterol dos tecidos e leva para o fígado.
O colesterol que o fígado produz, não custa reforçar, 80% dele o próprio fígado usa para gerar os sais biliares. Gente, os sais biliares são feitos a partir de colesterol, tá? E depois a bile é lançada no intestino. Ok? Ó, se você já estiver tendo condições de entender essa figura aqui, ponto para você, né? Porque essa figura está mostrando isso, ó. A gordura é absorvida no intestino, as gorduras, né? Os 3 tipos de lipídios, triglicerídeos, fosfolipídios e ácidos graxos e ésteres de colesterol. Eles são absorvidos no intestino na forma de quilomicron, ó. O quilomicron, graças à lipoproteína lipase, ele perde triglicerídeos para o tecido adiposo e para o tecido periférico, especialmente o muscular. E aí o quilomicron vira remanescente de quilomicron e volta para o fígado para ser metabolizado. Já o fígado, ele vai pegar esses remanescentes de quilomicron, mais as gorduras que ele mesmo produziu, e ele vai gerar VLDLs. Ó, a VLDL sofre a ação da lipoproteína lipase, envia ácidos graxos para o tecido adiposo e muscular, e ela vira IDL. A IDL também sofre a ação da lipoproteína lipase, e aí ela perde triglicerídeos para os tecidos periféricos e para o adiposo, virando LDL. A LDL, na teoria, a gente deveria retornar para o fígado, para ser novamente processada numa VLDL. Mas ele está te mostrando aqui, ó, que parte dessa LDL acaba sendo acumulada nos tecidos, especialmente na parede dos vasos, formando ateromas. Tá ok? Você deve estar se perguntando, para que tem essas proteínas E, C, A, B48, B100 na membrana das lipoproteínas? É para elas poderem interagir com células, gente. Olha, por exemplo, ó, o quilomicron, ele só consegue se ligar no hepatócito pela proteína ApoE, apolipoproteína E. A mesma coisa para o IDL. Já o LDL, lembra que ele só tinha lipoproteína B? Então ele vai usar ela mesma, a lipoproteína B100, para conseguir se ligar nos receptores de LDL no fígado. Tá ok? As lipoproteínas têm essa função, então, de permitir a interação das gorduras com as células dos tecidos. Então, se eu tenho lipoproteína A, C e E, como é o caso do HDL, eu vou interagir com um grupo de células de uma determinada forma. Se eu tenho só lipoproteína B100, como é o caso do LDL, eu vou interagir com um outro grupo de células e aí as consequências são distintas, né? O LDL está depositando gordura nas células e o HDL está retirando essa gordura e devolvendo para o fígado processar. Depois vocês deem um print aqui nessa página para vocês verem. Ó, o Goodman é um livro de farmacologia muito bom e ele mostra as diferenças entre as lipoproteínas. Então, ó, na VLDL, você vai ver que ela tem B100, E, C1, C2, C3. Já a LDL só tem B100. Já a HDL, ó, não tem lipoproteína B, não tem apoproteína, ela só tem A1, A2, E, C1, C2, C3. Ela tem A, E e C, ela não tem lipoproteína B. O LDL só tem lipoproteína B. Tá certo? Eles são captados no fígado, ambos. Lembrando que a VLDL é de produção hepática e depois ela gera IDL e LDL. Já os quilomicrons é de produção intestinal, né? Ele é produzido nos intestinos e leva gordura para o tecido muscular e para o tecido adiposo, principalmente. Certinho, gente? Essa foi nossa aula sobre lipoproteínas. E para finalizar essa aula, eu vou querer que vocês assistam em casa esse vídeo aqui, ó, História Natural de um Ateroma. Eu vou colocar esse vídeo, ele está em português, ele está traduzido, para que vocês possam assisti-lo. Ele vai mostrar, gente, maravilhosamente bem como é que um ateroma se forma. Então ele mostra o LDL, mostra o quilomicron, mostra o HDL, mostra o LDL se acumulando na parede do vaso, mostra o HDL tirando gordura da parede do vaso e levando para o fígado. Então, esse é um vídeo bastante ilustrativo, ele está dublado em português, então vocês vão conseguir entender, acredito que bem, essa questão da regulação dos lipídios pelas células hepáticas, pelo hepatócito. Então, ele é um grande regulador também dos lipídios, também das gorduras. Então, quando o meu lipidograma, eu tenho, por exemplo, uma falência hepática, eu espero ver meu lipidograma bastante alterado, tá
Tá vendo? Ó, ele tá mostrando, acabou de mostrar aqui, ó, as LDL entrando dentro do vaso e liberando colesterol lá dentro. É uma das coisas que elas fazem, elas ajudam a formar a placa ateromatosa, tá certo? É só mostrar uns slides aqui para vocês. Ó, mostrando que os intestinos são drenados pela veia intestinal, as veias mesentéricas, né, que vão virar a veia porta chega no fígado. Aqui no fígado, a veia porta se ramifica formando esses círculos que vão dar origem aos lóbulos hepáticos, né? Em cada espaço desses aqui vai ter uma pirâmide de hepatócitos. Da veia porta, dos sinusoides hepáticos, ela vira veia central. A veia central, ó, que é essa daqui, vai desembocar na veia hepática, que vai levar esse sangue para a veia cava e da veia cava para o corpo. Então, tudo que é produzido no fígado é lançado na veia central, a veia central cai na veia cava, na veia hepática, e a veia hepática leva essas substâncias agora para a veia cava, que vai levá-los ao coração, e o coração bombeia para o resto do corpo. Então aqui nesse slide da página 84 tem várias informações importantes sobre o fígado, resumindo todas essas funções que nós falamos. O fígado, né, gente, se é um órgão metabolicamente tão importante, não à toa ele é grande, ele é o nosso maior órgão do corpo, tá? Perdendo apenas para a pele. Órgão interno, víscera, o fígado é o nosso maior órgão. Então tem as várias funções dele. Aqui tem um desenho, ó, a estrutura de um lóbulo hepático, lembrando que os hepatócitos se organizam em pirâmides, secretam bile para o lado de dentro, para o lado de fora eles estão em contato com o sangue. O sangue está passando aqui, nos sinusoides hepáticos, que são capilares sanguíneos. Ele está saindo da veia porta e indo em direção à veia central, que depois vai desaguar na veia cava. Aqui tem as principais células do tecido hepático, né? Além do hepatócito, que é a célula parenquimatosa do tecido hepático, a célula funcional do fígado. Eu ainda tenho célula de Kupffer, célula estrelada. E os sinusoides hepáticos são revestidos por células endoteliais, né? Célula de parede de vaso mesmo, normal. Aqui alguns desenhos de lóbulos hepáticos. Ó. Repara que os hepatócitos estão organizados em fileiras, e esses hepatócitos enfileirados, entre eles estão passando vasos sanguíneos, ó, a veia porta, trazendo aquele tanto de nutrientes do intestino, xenobióticos. E aí nesse ponto, ó, o que está sendo conduzido aqui por um ramo da veia porta, por um capilar, um sinusoide hepático, o que está sendo transferido aqui acaba sendo absorvido pela pirâmide de hepatócitos. Então ela metaboliza essas substâncias e devolve para o sangue, na grande maioria das vezes. Aqui, ó, desculpa. Aqui tem mais uma foto de lóbulo hepático. Eu coloquei ele várias vezes porque eu acho ele confuso. Aqui tem um lóbulo hepático mostrando que dentro do sinusoide hepático, por onde o sangue passa, paralelo a duas pirâmides de hepatócitos, eu tenho várias células de defesa. Olha aqui, ó, células de Kupffer, né, que são os macrófagos para limpar esse sangue dos micro-organismos que vieram de fora. Aqui mostrando que o fígado tem importância no metabolismo de açúcares, glicogênese, gliconeogênese, glicogenólise. Aqui está mostrando a beta-oxidação de ácidos graxos, que ele produz colesterol e fosfolipídios, que ele sintetiza lipídios, nós já vimos isso. Aqui está mostrando que quando ele metaboliza proteínas, ele gera amônia, né? E a amônia tem que ciclar no ciclo da ornitina para ela virar ureia, senão ela é muito tóxica para os tecidos. Aqui ele está diferenciando aminoácido essencial de não essencial, lembrando que o fígado produz os aminoácidos não essenciais, os essenciais têm que estar presentes na nossa dieta. Funções hepáticas do fígado, né, efeito de primeira passagem, aquele metabolismo de fármacos, feito por enzimas do citocromo P450 e também pelas transferases. Aqui, ó, um desenho da ferritina, que aglomera átomos de ferro, então ajuda o hepatócito a guardar ferro. Aqui eu tenho as vitaminas A, a vitamina D e a vitamina B12, que são armazenadas no fígado. Lembrando que o fígado hidroxila a vitamina D, é uma etapa de pré-ativação da vitamina D, que não se ativa só no sol, tá? Isso é lenda. Fígado ela se ativa no sol, não é lenda, mas não é só no sol. O fígado também participa da ativação da vitamina D. Aqui, produção dos fatores de coagulação, um slide para lembrar vocês disso. Aqui, lembrando que o
O hepatócito também produz hormônios, como a trombopoetina, o fator de crescimento semelhante à insulina, fator de crescimento de hepatócitos, aí quem produz é a célula estrelada, e o angiotensinogênio, que vai regular a pressão arterial. Aqui um slide mostrando o metabolismo das gorduras, das lipoproteínas VLDL, IDL, LDL, HDL e também do quilomicron, que nós acabamos de ver. Lembra, quilomicron leva gorduras do intestino para os tecidos. E a VLDL é a gordura que o fígado produz, a lipoproteína que o fígado produz para transportar os lipídios para os tecidos. A bile do fígado tem funções de excreção, né? Aqui, ó, ela excreta várias substâncias, aqui tem algumas delas citadas, nós já falamos da ureia, do cálcio, da bilirrubina, do colesterol, então todos eles presentes na bile. A bile também excreta hormônios. Certinho? Para finalizar, a gente queria falar duas coisas. Primeiro, que o fígado é o grande centro de metabolização de hormônio sexual, tá? Os nossos hormônios sexuais são metabolizados no fígado, tanto a testosterona nos homens, como o estrogênio nas mulheres. E quando as mulheres ou os homens fazem reposição hormonal, esse medicamento que está sendo tomado é um hormônio sexual, então ele vai ser metabolizado também no fígado, extensamente. Tanto a testosterona sintética que os homens tomam, como o estrogênio sintético que as mulheres tomam. Estrogênio e progesterona sintética, né, que as mulheres tomam. Tudo isso é metabolizado no fígado. Por fim, gente, quando eu quero saber se o meu fígado está saudável, eu tenho 2 exames que eu posso fazer. Eu faço o TGO, transaminase glutâmico oxalacética, que hoje se chama AST. E o TGP, transaminase glutâmico pirúvica, que hoje se chama ALT. Esses exames, gente, são para ver o quê? Se o fígado está íntegro, porque essas enzimas elas estão dentro do hepatócito. Se eu fizer um exame de sangue e ver altos níveis dessas enzimas no sangue, o que significa? Que o meu hepatócito estourou, que ele arrebentou e liberou essas enzimas, ele sofreu lise. Então elas são um sinal de dano hepático. Quanto maior o TGO e TGP, maior a informação para mim de que o meu fígado está perdendo hepatócitos, porque essas proteínas eu não devia vê-las no sangue, elas deviam estar dentro do hepatócito. Se elas estão em circulação é porque os hepatócitos estão lisando, estão morrendo. Então eu tenho um quadro de hepatotoxicidade, ou seja, toxicidade no fígado. Ou tem um vírus matando os hepatócitos, ou é um medicamento que está sendo metabolizado e matando os hepatócitos, ou é álcool que está gerando morte nos hepatócitos, enfim, tem hepatócito morrendo. Ou pode ser um câncer. O outro exame que eu faço, gente, que é relacionado ao sistema hepático, é a fosfatase alcalina e a gama-GT. Vocês já devem ter visto isso em exames de sangue de vocês. Fosfatase alcalina e gama-GT eu faço para ver função biliar, ok? Para ver se os meus ductos biliares estão ok, se a minha produção de bile está adequada, se tem algum problema na minha vesícula biliar. Então, se eu quiser fazer um exame para saber se estou com problema na vesícula, eu vou